Olá você! Bem-vindo ao episódio 20 dos nossos bate-papos sobre economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Esse é o segundo episódio sobre políticas públicas e os conceitos econômicos que servem de justificativa para a interferência do Estado. Nesse episódio, vamos abordar os monopólios e oligopólios, que são falhas de mercado. Nada mais expressivo para a capa do episódio do que uma foto de sindicalistas da FUP, Federação Única dos Petroleiros, durante uma greve, fazendo piquete na frente da sede da empresa monopolista, símbolo do estatismo que expolia os brasileiros há décadas, a Petrobras. Isso mesmo depois de a Operação Lava Jato apresentar toda a corrupção e desvios bilionários na empresa e no fundo de pensão da estatal, o Petros. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber um aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Como comentamos, vamos conversar nesse episódio sobre a segunda causa de falha de mercado, que, conforme vimos, são situações onde o mecanismo de preço não conduz para uma alocação eficiente de recursos. Isto é, situações de ineficiência econômica ou perda de bem-estar da sociedade. Definição rápida de monopólios e oligopólios. São as únicas vendedoras de um produto ou serviço que não têm substitutos próximos e, portanto, têm a capacidade de determinar o preço de mercado. No caso de monopólio, é uma única empresa. Os exemplos no Brasil são a Petrobras em exploração de petróleo e os Correios em serviços postais. Na situação de oligopólio, algumas poucas empresas dividem e controlam o mercado. Exemplos no Brasil: a telefonia celular tem 4 empresas, transporte aéreo, 4 empresas, bancos, 5 grandes bancos e vários outros setores da economia também. No caso da Sabesp, ela tem um monopólio estadual, uma região delimitada de fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Esse tipo de monopólio de serviço é chamado de monopólio natural, que você pode ler mais a respeito no livro do Manquim. O link está na descrição. As pessoas tendem a considerar como o que determina o surgimento dos monopólios e oligopólios somente a chamada economia de escala de produção, ou seja, o tamanho da empresa. Porém, o principal causador de monopólios e oligopólios são as barreiras de entrada a novos competidores, ou seja, as limitações à concorrência e ao livre mercado. Mas vamos aqui abordar todos os fatores descritos na literatura. Então, podemos citar como as principais causas da formação de monopólios 3 fatores. O primeiro, um recurso-chave é exclusivo dessas empresas. O exemplo clássico disso é a empresa sul-africana, mas de origem holandesa, de diamantes De Beers, que detém 80% da produção de diamantes.
portanto, tem condições de exercer enorme influência sobre o preço mundial dos diamantes. Um segundo fator: o governo concede a determinadas empresas o direito exclusivo de produzir o bem ou serviço. O exemplo mais simples é o da estatal Petrobras, que tem um monopólio de exploração e de refino de petróleo no Brasil. Porém, nesse item, temos que também considerar as leis de patentes e dos direitos autorais. Por exemplo, no caso de um novo medicamento, o governo pode conceder uma patente que dê a uma empresa a exclusividade de produção e comercialização do produto por até 20 anos. Essa garantia permite e incentiva que a empresa farmacêutica faça massivos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Já as leis de direitos autorais garantem, por exemplo, a um escritor o direito sobre a comercialização e uso de sua obra, o que os incentiva a escrever outras obras. O terceiro fator: os custos de produção tornam um único produtor mais eficiente do que um grande número de produtores. Esse tipo é chamado de monopólio natural, e o exemplo são as empresas distribuidoras de água. Dos três fatores acima, somente o monopolista natural é o que se preocupa menos com a entrada de novos competidores. Os outros dois se preocupam com a possibilidade de ter seu poder monopolista reduzido, isto é, o poder de determinar o preço do bem ou do serviço no mercado. Isso ocorre pois o lucro do monopolista atrai novas empresas e torna o mercado mais competitivo. Então, a condição monopolista dos dois primeiros casos só se sustenta pela decisão do governo de mantê-los. Só como possibilidade, imagine um momento que o Estado remova as regulamentações, restrições e taxações às empresas de petróleo de importarem e comercializarem combustível no Brasil. O que você acha que aconteceria com a competição e com o preço da gasolina para o consumidor? Pergunta fica para você. Agora, com a ajuda do nosso gráfico de preço versus quantidade, vamos dar uma rápida olhada na ineficiência econômica do monopólio. Para uma melhor explicação sobre a construção desse gráfico, eu irei produzir uma série de 3 ou 4 episódios especiais sobre custo marginal, receita marginal, lucro, função de produção, empresa competitiva e empresa monopolista, onde vamos passo a passo mostrar como chegamos ao gráfico do slide. Mas vamos lá. Temos a curva vermelha de demanda, a curva azul de oferta, aqui representada pela curva de custo marginal, CMG, no ponto de intersecção das duas curvas é determinado o ponto E de equilíbrio de mercado, que define o preço eficiente e a quantidade eficiente de mercado. Porém, no mercado onde só tem uma empresa fornecedora, a empresa monopolista vai olhar a sua curva roxa de receita marginal, RMG. Então, onde as curvas, a de receita marginal da empresa, cruza com a de custo marginal, irá determinar o ponto A. Esse ponto A de equilíbrio monopolista é que irá determinar a quantidade que o monopolista irá produzir do bem. Primeira observação: a quantidade monopolista
é menor do que a quantidade eficiente ou de equilíbrio do mercado. A partir da quantidade que será produzida pelo monopólio, se verifica qual o ponto B na curva de demanda de mercado que é relativo a essa quantidade. Então, o ponto B define qual é o preço que o monopolista irá praticar. Aí vem a segunda observação. O preço monopolista é maior que o preço eficiente ou de equilíbrio de mercado. Então, recapitulando, no monopólio, a quantidade produzida é inferior à de equilíbrio de mercado e o preço de monopólio é maior que o preço de equilíbrio de mercado. Para complementar a análise, precisamos lembrar dos episódios 16 e 18 sobre eficiência econômica e excedente do consumidor e do produtor, cujo valor era definido pela área delimitada pelas curvas de demanda e oferta. No caso da análise, podemos observar que a área do triângulo laranja é o valor de perda de eficiência econômica, ou ineficiência do monopólio, ou perda de bem-estar da sociedade pela ação do monopólio. Na situação de falha de mercado causada por monopólios e oligopólios, o Estado pode intervir para minimizar a perda de eficiência econômica, ou seja, minimizar a perda do bem-estar da sociedade. Normalmente, os instrumentos utilizados, ou chamados em economia remédios, pelo Estado, são as leis antitrust, ou outro instrumento é a regulação dos monopólios. Isto é realizado pelas agências reguladoras estatais. Um terceiro remédio é estatizar monopólios privados, isto é, gerar monopólios públicos. Um quarto, o governo também tem a opção de não fazer nada. Ou quinto, o que a maioria dos burocratas e governantes no Brasil tem alergia extrema e nunca é utilizado aqui no país, que é a de abrir os mercados. Sobre o primeiro tipo de remédio, que são as leis antitrust. Um exemplo clássico foi o desmonte da gigante de telecomunicações americanas, a AT&T, American Telephone and Telegraph, que chegou a ter 94% de cobertura diária nos Estados Unidos. A AT&T foi fundada em 1875 pelo inventor do telefone, Alexander Graham Bell. O processo judicial de desmonte foi de 1974 até 1984, 10 anos, e resultou no desmonte da empresa. Deixou a AT&T menor e gerou outras 7 novas operadoras regionais conhecidas como Baby Bell, além de abrir o mercado a outras competidoras. No Brasil, basicamente, 2 órgãos estatais cuidam dessas leis. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, o SEAI, do Ministério da Fazenda. Os 2 órgãos fazem parte do denominado SBDC, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que, como veremos na prática, não parecem ter funcionado muito bem nos últimos tempos. Vamos ver exemplos práticos da primeira alternativa,
a ação dos órgãos de defesa da concorrência no Brasil para eliminar ou evitar a formação de cartéis e oligopólios. Um enorme exemplo foi a fusão em 2008 do Itaú e do Unibanco e aprovada pelo CAD em 2010. Essa operação unificou o segundo e o quarto maior banco privado no Brasil. Só para dar uma noção sobre a concentração de mercado bancário no Brasil, em 1995, os 5 maiores bancos detinham 56% de todos os ativos. Já em 2015, ou 20 anos depois, os 5 maiores bancos concentravam 82% de todos os ativos. Só o Itaú Unibanco tem 1,2 trilhões de reais em ativos. Isso são dados de 2016. Outro caso midiático foi a aquisição da Chocolate Garoto pela Nestlé em 2002. Essa operação unificou o segundo e o terceiro maior fabricante de chocolate no Brasil. Na época, essa fusão levou a Nestlé Garoto a ter 58% da fatia de mercado, contra a ex-líder de mercado, que era a Lacta, atualmente que faz parte do grupo Mondelez, e que detinha 33% do mercado. Esse caso teve diversas reviravoltas e foi parar até na Justiça Comum, e ainda não foi completamente solucionado. Atualmente, a Nestlé Garoto ainda é líder de mercado de chocolate, com uma fatia de 43%. A Lacta detém 31%. Apesar de uma certa concentração pela característica global do mercado de cacau, a competição teve uma melhoria, pois entraram no Brasil a Hershey, a Mars, a Ferrero Rocher, a Arcor, além do desenvolvimento do mercado de chocolate premium, como a Copenhagen, Cacau Show, a Lindt e outros. Outro exemplo, ou outro mega blaster ultra exemplo, foi o processo de concentração exponencial no mercado de carne, pela compra de vários concorrentes pela JBS, dos irmãos Wesley e Joisley Batista, financiada pelo dinheiro dos pagadores de impostos via BNDES e obtido à base de propinas milionárias durante os governos de Lula e Dilma. Não dá para esquecer que Michel Temer, vice-presidente 2 vezes da Dilma, e sua gangue faziam parte do quadrilhão. Então, será que tem realmente funcionado no Brasil o sistema de defesa de concorrência? Deixo a pergunta. Outro instrumento utilizado pelo Estado para corrigir a falha de mercado relativa aos monopólios e oligopólios é a intervenção através da regulação dos setores econômicos onde essa falha se apresenta. Isso é realizado pelas agências reguladoras estatais, que são autarquias e, a princípio, teriam a função de melhorar a concorrência nos setores que atuam, mas, na realidade, acabam advogando em favor dos regulados em detrimento do consumidor. O fenômeno é chamado em economia de captura regulatória. De acordo com a teoria da escolha pública, a captura regulatória é uma das muitas possíveis falhas de governo originadas justamente do voluntarismo estatal para corrigir eventuais falhas do mercado, que ocorrem quando uma agência reguladora ou órgão fiscalizador
criados para atuar no interesse público acabam atuando para favorecer grupos de interesses que dominam determinada indústria. Vemos isso ocorrer todos os dias no Brasil. No mercado de telefonia celular, um dos campeões de reclamações dos consumidores, que tem a Anatel, em vez de defender os consumidores, fica protegendo as empresas de telefonia, ou a ANAC, que protege as companhias aéreas em vez dos consumidores. Como disse o jornalista libertário P.J. O'Rourke, quando comprar ou vender se torna objeto de regulação, os primeiros a serem comprados são os reguladores. No Brasil, só no nível federal são 11 agências reguladoras, sem contar o Banco Central, Bacen, que regula o setor bancário. Então, temos a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Ancine, Agência Nacional do Cinema, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANP, Agência Nacional de Petróleo, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANA, Agência Nacional de Águas, ANM, Agência Nacional de Mineração. Meu Deus! O mundo não é feito de anjos. Quando se cria agências reguladoras, a sociedade dá poder demais para burocratas, ou seja, o Estado, que não são imunes à corrupção ou burrice. Normalmente, a primeira regulação que passa é a que limita o número de empresas que podem operar no mercado. Então, a primeira regulação é criar barreiras de entrada. E, a cada nova regulação, está se aumentando o custo de entrada de novos concorrentes. Então, menos empresas vão entrar para competir e oferecer melhor preço e qualidade para o consumidor, que no final são você, eu, seu vizinho, todos nós. Um outro exemplo de campeão de reclamações dos consumidores é o mercado bancário e o órgão regulador, que é o Bacen, o Banco Central, que sempre atua no interesse do oligopólio dos bancos no Brasil. No Brasil, o mercado bancário é oligopolista e concentrado em 5 grandes operadores. 2 são estatais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E 3 são privados, o Itaú, o Bradesco e o Santander. Só como modo de comparação, nos Estados Unidos existem de 6.000 a 7.000 bancos comerciais. Existem vários bancos locais nas cidades que competem entre si por emprestar o dinheiro para as pessoas. Enquanto, como comentado, aqui no Brasil temos somente 5 bancões. Uma das consequências disso é que os juros bancários no Brasil para os empréstimos são os mais altos do mundo, da ordem de 9% ao mês, equivalente a 181% ao ano, sem mencionar no absurdo dos juros cobrados no cartão de crédito, que giram na ordem de 300% ao ano. Por que isso ocorre se a taxa Selic, que é a taxa referencial interbancária, está atualmente em 6,5% ao ano? As causas principais desse absurdo em relação aos países desenvolvidos podem ser resumidos em 2 pontos. Primeiro ponto, o Estado ser o maior tomador de empréstimo. Repito,
os governos federais, governos estaduais são os maiores tomadores de empréstimos dos bancos, tomando a maior parte da poupança privada das pessoas. Por isso, sobra pouco dinheiro para ser emprestado para as pessoas e empresas, fazendo com que os juros para o mercado sejam muito elevados. O segundo ponto, o Estado impõe diversas barreiras operacionais à entrada de outros bancos no mercado brasileiro, através de leis lenientes com devedores, regulações pesadas e medidas impositivas aos bancos. Os bancos aqui no Brasil, ano após ano, apresentam lucros bilionários. Em 2017, o Itaú apresentou lucro líquido de 24 bilhões, o Bradesco de 15 bilhões, o Banco do Brasil de 11 bilhões e o Santander de 8 bilhões de reais. Aí você se pergunta, se o mercado bancário brasileiro é tão lucrativo, por que os bancos estrangeiros não operam no Brasil? O que ocorreu no Brasil nas últimas décadas foi exatamente o oposto. Foi a saída de vários bancos estrangeiros que venderam suas operações no Brasil, como, por exemplo, o Citibank, o Bank of Boston, o HSBC, o BBVA e o ABN Bank. E esse fenômeno é explicado pelas grandes barreiras à competição e à entrada de concorrentes estabelecidas pelas regulações determinadas pelo Estado. Aqui no Brasil, a legislação leniente protege o calote e torna difícil e demorado recuperar o dinheiro do devedor. Aqui, os políticos tupiniquins não deixam passar nem a lista dos bons pagadores, para que tenham melhores condições de juros nos empréstimos. Outro fator é a regulação do Banco Central em relação ao chamado depósito compulsório, que é a parte dos depósitos recebidos pelos bancos durante o dia e que têm que ser enviados ao Banco Central, isto é, não podem ser emprestados. Também, para efeito de comparação, aqui no Brasil, os bancos são obrigados a reter no Banco Central de 40% a 45% dos depósitos à vista e 35% em média dos depósitos a prazo, enquanto nos Estados Unidos a média que os bancos são obrigados a reter é de 10% dos depósitos. Simplificando, nos Estados Unidos, os bancos podem emprestar até 90% do dinheiro depositado, enquanto no Brasil, os bancos só podem emprestar 55% do dinheiro depositado. Outra jabuticaba imposta pelo governo brasileiro ao setor bancário é a obrigatoriedade de os bancos destinarem 30% dos depósitos à vista ao crédito rural. Isto é, 30% dos recursos captados pelos bancos, eles são obrigados pelo governo a emprestar ao produtor rural e não a quem eles avaliam como o melhor cliente. Por essas regulações e limitações, forçam a manutenção do oligopólio do setor bancário. No Brasil, os 5 maiores bancos concentram 75% dos ativos, enquanto a média nos países desenvolvidos é de 40%, uma sensível diferença. Portanto, como observamos, o que existe no Brasil é um conluio entre o Estado, maior tomador de empréstimos, e o cartel oligopólio de bancos mantido e protegido pelo Estado.
Outro instrumento ou remédio econômico mais raro de utilização no Brasil é o de estatizar monopólios privados. Nós tivemos muito poucos exemplos. Já no governo socialista bolivariano de Chávez na Venezuela, isso foi amplamente utilizado, inclusive com as expropriações. Mas voltando ao Brasil, um dos exemplos do uso desse instrumento no Brasil foi a Light, empresa canadense que iniciou as atividades no país em 1897. Em 1901, a empresa construiu a hidroelétrica de Parnaíba e passou a operar os bondes elétricos em São Paulo. A empresa foi estatizada no final da década de 70. Em 1981, o governo de São Paulo adquiriu a parte paulista da Light, criando a Eletropaulo. Em 1995, a Eletropaulo foi dividida em 4 empresas, sendo que 3 delas foram privatizadas ao longo dos últimos 20 anos. Em 1996, a parte que ficou com o governo do Rio de Janeiro foi privatizada novamente para um consórcio, a EDF, CEMIG, Pactual, Andrade Gutierrez. Em 2009, através de várias operações financeiras, a Light, braço carioca, volta a ser uma empresa paraestatal sob o controle da CEMIG, empresa estatal mineira. Um outro exemplo de estatização foi o da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, uma empresa anglo-brasileira fundada em 1864 e que operava os ramais de Jundiaí, Campinas, Rio Claro, Marília e outros. Ela foi estatizada em 1961 e, em 1971, foi incorporada à FEPASA. A questão central está em como a propriedade da empresa afeta os custos de produção e serviços. No caso de empresas de propriedade privada, eles têm incentivos em minimizar custos, produzir lucros, atividades e funcionários não eficientes não são mantidos, pois têm que se responsabilizar se houver prejuízos. Já o público ou estatal, os burocratas administram e podem se tornar um grupo de interesse e bloqueiam reformas que objetivem reduzir custos. Não tem incentivo para melhorar produtividade e eficiência dos serviços. Tem estabilidade, não podendo serem demitidos, além dos prejuízos serem socializados, isto é, o pagador de impostos tem que pagar o prejuízo que ele gera. O governo também tem a opção de não fazer nada, o que, pela teoria das escolhas públicas, a ação de intervenção do governo pode gerar uma perda muito maior da eficiência econômica. O economista Georg Stigler, Nobel de 1982, professor da Escola de Virgínia, apresenta em detalhes as falhas de governo. Resumindo, falhas de governo causam mais perdas de eficiência econômica do que as falhas de mercado. Hayek, da Escola Austríaca de Economia, analisava o mercado como um sistema de telecomunicações, no qual bilhões e bilhões de informações são processadas ao sabor da oferta, sempre volátil de recursos, para suprir a demanda, e sua livre flutuação traria a situação de máximo de bem-estar. E qual seria o canal transmissor? Os preços, que guiam as ações dos agentes à medida que aumentam ou diminuem.
Nesse aspecto, qualquer tipo de intervenção discricionária por parte do Estado ou instituições apenas geraria distorções ao sistema, não solucionando de fato o problema, e com a possibilidade de criar outro problema ainda maior. O conceito base é muito simples. Os homens são imperfeitos e os burocratas que determinam ações de intervenção em um sistema centralizado são também imperfeitos e não seres divinos. Um exemplo de não intervenção seria o caso da multinacional brasileira Companhia Vale, que já foi um monopólio estatal ineficiente e gerador de prejuízo, e que após a privatização em 1997 se tornou um monopólio privado em minério de ferro no Brasil. Mas no mercado mundial de mineração, tamanho faz toda a diferença em termos de competitividade. A Vale é uma das 5 maiores empresas do mundo, num mercado de poucas companhias. Suas concorrentes são as gigantes, a anglo-suíça Glencore Xstrata, as anglo-australianas BHP Billiton e Grupo Rio Tinto e a estatal chinesa China Shenhua. Por último, uma sempre disponível opção para o Estado minimizar a ação dos monopólios e oligopólios, que raramente é utilizada, é a desregulamentação e a abertura de mercado para o comércio. Exemplos positivos foram mostrados nos episódios 17 da Nova Zelândia e o episódio 18 da Austrália. Um exemplo já apresentado em outro episódio é o mercado de telefonia celular. O estado de São Paulo, o mais rico do país, com uma população de 45 milhões de habitantes, tem oferta de serviço de apenas 4 empresas operadoras, enquanto o Canadá, com uma população de 35 milhões de habitantes, tem à sua disposição de escolha 24 diferentes operadoras de telefonia celular. Se o canadense não está satisfeito com o serviço ou o preço da sua operadora, ele tem outras 23 possibilidades para escolher. Ou seja, redução do protecionismo e das barreiras comerciais abre o mercado para a competição. Isso estimulará as diversas empresas do segmento no mundo a oferecerem os melhores produtos e serviços pelo melhor preço para o consumidor, que sou eu, você, seu pai, seu filho, seus amigos, isto é, nós. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartoon ao lado, que faz piada com a compra e venda de automóveis usados, nós vamos conversar sobre a terceira causa de falha ou ineficiência de mercado, que são as assimetrias de informação. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.